dar um grito de júbilo, gritando aleluia todos juntos? Amém? Amém. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém! Porque assim, o que nós temos vivido esta semana já foi aqui falado, amém? Já foi aqui testemunhado, é algo tremendo. A Sandra disse algo importante: nós fomos cutucar o inferno, nós fomos dizer, somos mais do que vencedores, amém? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós fizemos isso e nós vamos continuar, porque nós estamos marchando, amém? E é assim mesmo, a vitória é nossa, amém? Foi uma semana poderosa, com algum stress que apareceu. Porquê? Amém? Porque nós estávamos lá todos os dias. A igreja estava lá às 6 da manhã, todos juntos, amém? Nós estávamos ali peleando, buscando a face de Deus, louvando o seu nome, levantando a nossa voz, dizendo: eis-me aqui, Pai, nós somos teus soldados, estamos aqui, amém? Peleando, e é isso mesmo. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém. Hoje nós vamos falar de oração. Nós tivemos uma semana, não é? Orando todos os dias juntos, e hoje nós terminamos então esta semana e vamos continuar, porque a oração permanece connosco diariamente. Amém? Estou a pensar em fazermos, ou estamos, desculpem, a pensar em fazer todos os meses, amém? Todos os meses, uma semaninha, todos juntos. Amém? Porque assim, a igreja necessita de orar. A igreja não são paredes. Quem ora não são as paredes. Quem ora somos nós, igreja. Amém? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar uns pelos outros, porque nós vamos ter vitória. Amém? Vamos ter vitória, sim, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabez. Já devem ter ouvido falar de Jabez, não é? Pouco se fala de Jabez na Bíblia. O que fala é forte. Poucos versículos que são, 2 versículos fala de algo muito forte, que está em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Amém? Jabez era um homem da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. E a Bíblia não chega a mencionar muito sobre este senhor, sobre a sua vida. As informações que nós temos estão contidas apenas nesses 2 versículos que eu disse. Eu vou começar por ler então 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com estas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Até aqui é a palavra que nós vamos falar, os versículos. Eu vou orar. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. Querido Deus, eu oro para que Tu possas abrir os nossos corações, para que possa ser um terreno fértil ao entrar a Tua Palavra. Senhor, hoje nós vamos falar de algo importante, vamos falar de oração, de falar contigo, de buscar-te a Ti, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que Tu possas abrir a nossa mente, amém? Tu possas cuidar de nós nesta tarde. Que nós possamos, Senhor, receber esta bênção que é esta palavra Tua, Pai, e que possamos fazer eco dentro de nós e possamos praticar, em nome e no poder de Jesus. Amém, amém, amém. O que mais nos chama a atenção, então, na história de Jabez, porquê que eu vou falar deste homem? É fantástico, é fantástico. Eu lembro-me ainda da primeira vez quando eu ouvi falar de Jabez, porque nós lemos a Bíblia, lemos aquilo corrido. Lemos a Bíblia, não é? Nós somos jovens, então lemos isto, lemos aquilo. Mas a primeira vez que eu ouvi um pastor pregar, literalmente aquilo marcou a minha vida. Marcou a minha vida, porque a oração faz parte da minha vida. E começou a fazer muito cedo.
A oração começou a fazer parte muito cedo. Ainda jovem, eu já me juntava nos grupos de oração da nossa igreja, da ICMAV. Éramos jovens, eu lembro-me, quem era líder da intercessão, era o nome que se dava durante muitos anos, foi o meu sogro, que depois passou a ser meu sogro. Antes disso ainda não era, nem eu namorava ainda. Quando eu já ia lá para baixo, tínhamos uma salinha, eu dizia sempre, antes de começar o culto, vou lá um bocado. Eu ia, mas eu não percebia porquê. Que a oração fazia já parte daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu iria um dia fazer. E é verdade, hoje estou aqui, eu entendo a necessidade que é a oração, não é? Hoje em dia eu vejo o porquê que Deus me fazia amar já naquele tempo, sair um bocadinho dali do pé dos jovens e ir lá para baixo para o pé, porque aquilo eram praticamente só velhotas que oravam ali. E eu ia para lá. Amém? Então eu ouvi essa história sobre Jabez e me encantou. E hoje vou falar dela, que já falei algumas vezes antes, mas hoje vou falar aqui à igreja, mas quero que vocês recebam isto mesmo de coração, vocês entendam o que é que este homem foi. Amém? O que mais me chama a atenção nessa história é que, apesar de ter nascido da tribo de Judá, que significa louvado, glorificado ou exaltado, uma tribo que tem um nome assim, bom, alegre, não é? O seu nome, o nome Jabez, não condizia com a sua tribo, com o seu povo, porque o nome dele era o oposto. O seu povo tinha o nome louvado, glorificado, não é? Exaltado. Ele não. O nome dele significava é o que causa sofrimento. Porque ele, quando a mãe dele deu-lhe a luz, ela sofreu muito e ela deu-lhe esse nome. Então agora eu queria que vocês percebessem a situação de Jabez. O que é que ele levava sobre si? Um fardo. Imagina ele passar pelas ruas e dizerem, uau, lá vai o sofrimento. Bem, imagina as alcunhas. Alcunhas, nós em Portugal dizemos alcunhas e eu penso que vocês dizem no Brasil apelido. Apelido? Vocês chamam apelido ou uma pessoa? É apelido, não é? Eu já ouvi isso. Exatamente, apelidar alguém de alguma coisa. Imagina passares pela rua e dizer, olha o sofrimento, olha o que causa sofrimento. Então ele era uma pessoa com essa carga sobre ele. Amém? Esse nome foi mesmo atribuído por causa da sua mãe, ter dado a luz com muito sofrimento. Porém, a oração de Jabez, mencionada nos versículos 9 e 10, é uma verdadeira pérola. Por quê? Porque ao longo de todo esse tempo, ao longo de toda a história, ficou falado. Ele ficou falado. Ele ficou conhecido pela forma como ele foi diante de Deus, sabendo que ele era uma pessoa com aquele nome, com aquela... Amém? Amém. Eu escrevi assim, porém a oração de Jabez mencionada nos versículos 9 e 10 é uma verdadeira pérola enterrada em uma longa série de genealogia. Ele é mencionado não pelo mal, mas sim por sua vida de oração e pela fé que ele tinha no Deus de Israel. Não é por aquilo que lhe chamavam. Ele não foi conhecido pelo mal, pela pessoa que transportava algo mal, que fez mal à mãe dele logo a nascer, causou dor. Não. Como é que ele foi conhecido? Pela fé que ele tinha. Amém? Pela fé que ele tinha. Ele não deixou o seu nome definir o seu destino. Ele não deixou o seu nome definir o seu destino. E é isso que muitas vezes nós temos que entender, porque isso não define-nos. Amém? Mas sim, ele rogou ao Senhor e recebeu. Amém? Amém. Aleluia. Ele recebeu o pedido de Deus. Ele recebeu, porque o nome não tem que nos definir. Aquilo que dizem que nós somos, que vocês são, não pode vos definir. Porque aquela é tal, aquela é molengona, aquela é isto, aquela é preguiçosa, aquela... Não, isso não nos pode definir. Aquilo que as pessoas pensam de vocês não é o que vos define. O que nos define é aquilo que Deus vê. Quem nós somos. Amém? E Jabez, ele não foi definido pelo nome que lhe deram. Ele foi definido, sim, pela fé que ele tinha. Por aquilo que ele demonstrou. Amém?
a fé que ele tinha no Deus em quem ele acreditava. Amém? Foi isso. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. Não foi, sim. Os irmãos dele não foram falados. O que está escrito na Bíblia, quem é? Jabez. Aquele que tinha um nome mau. É isso mesmo. Encontramos o seguinte versículo. E foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Mas aqui diz que, e foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Amém? A Bíblia diz que Jabez foi o homem mais respeitado da família. E, no entanto, era aquele que tinha o nome mau. Vocês estão a ver como é que para Deus não é a lógica humana? Nós não temos que ver as coisas com a lógica humana. Temos que ver a forma como Deus vê. A forma como Deus vê é diferente da forma como nós vemos. Amém? Esse título de homem ilustre é atribuído realmente a ele. O título foi-lhe dado exatamente porque ele creu. O título, tudo aquilo que falavam de Jabez, foi a forma como ele entregou de coração. E nós vamos ver aqui os 4 passos, o que é que ele fez, o que é que Jabez buscou, como, amém? Como ele fez para tudo se proporcionar aquilo que nós vamos ver aqui. Muitos de nós, quando estamos em frente a um problema ou a um fracasso, acabamos por desistir por alguma coisa, nós acabamos por desistir. Olha, isto deu mal, já não vou insistir. Amém? Porém, Jabez não agiu dessa forma. O oposto de sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Nós não devemos desistir. Amém? Nós não devemos desistir. Não devemos desistir, porque o fracasso, tu fraquejas hoje, amanhã levantas. A desistência é tchau. Amém? A desistência é tchau. Não se faz mais nada. Não é? Não desistas de ser uma pessoa abençoada por Deus. Não desistas, porque há sempre uma hipótese. Há sempre uma hipótese. Mesmo que tudo aponte o contrário. Mesmo que tu estás a pedir alguma coisa ou estás a fazer, parece que estás a remar contra a maré. Não desistas. Não desistas, porque Deus está contigo e Ele vai te dar. Ele vai te dar aquilo que tu pediste. Amém? Às vezes não é o tempo. Às vezes a tua fé ainda não está no lugar certo. Será que estás a pensar aquilo que tu queres? Será que o objetivo a finalidade é para alguma coisa e Deus diz, não, eu não quero que tu penses assim, eu quero que tu faças isso, mas a finalidade é para aquela que eu quero. Amém? Então isso é muito importante. Ele agiu ao contrário das circunstâncias que ele estava a viver. Não é? Nós vemos, porque ele era um homem que levava um jugo sobre ele. Amém? Ele levava, toda a gente o chamava por aquilo, mas ele não pensou assim. Ele agarrou e disse, olha, eu vou agir de forma diferente. Eu vou diante de Deus, eu vou lhe pedir. Jabez reagiu a essa situação e superou esses traumas. Como é que ele superou esses traumas? Às vezes nós temos a mania de sermos os coitadinhos. Toda a gente me diz mal, eu não presto, eu não valho. Começamos a esconder, a estar para trás nas coisas, a dar um passo à frente. Não se dá um passo à frente? Dá sim. Porquê? Porque nós temos que lutar. Para vencer esses traumas, é com Deus. Amém. Sem Deus, nós não conseguimos nada. Jabez, através da sua oração, recebeu o favor de Deus. A oração tornou-o mais ilustre que os irmãos. Aquele que não era ninguém. Como é que ele mudou? Aquele que era chamado de mau, aquele que causava dor, que causou dor, hoje era o mais ilustre, porque buscou Deus. Amém? Deus transforma as circunstâncias, não é? Então, aprendemos aqui 4 coisas importantes com Jabez. Vamos aprender agora o primeiro. Ele pediu a bênção de Deus. Amém? A primeira coisa que ele fez foi ir diante de Deus. Porque se ele não tivesse sido, Deus nunca o teria ouvido. Amém? Aleluia. O Deus a quem Jabez está orando, pedindo, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que nós servimos.
Eu gostaria que todos nós entendêssemos algo. Quando nós falamos de algo que Deus fez na Bíblia, há não sei quantos anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, enfim, o que a Bíblia está escrito, tudo aquilo que Deus fez, Ele é Deus para fazer hoje. Ele é Deus para fazer hoje. Não duvidem. Quando aquele homem entendeu isso, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Foi a primeira coisa. Deus, eu preciso da tua bênção. Somente através das bênçãos de Deus conseguimos vencer o fardo que carregamos. Ele tinha um fardo. Vocês recordam-se? O fardo dele era grande. Pesava-lhe, porque ele passava e as pessoas diziam, lá vai aquele. Amém? O nome dele era um fardo para ele. Mas não, com Cristo nós vencemos, irmãos. Com Cristo nós vencemos, não é? Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Amém? Vão repetir isso comigo? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tem outra versão NVI que diz: venha a mim a todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Amém? Ou seja, sobrecarregados com algo. Às vezes nós pensamos, eu não sei qual é a ideia que vocês têm do sobrecarregados, mas cada um de nós já sentiu. Às vezes o problema é tanto que eu me sinto marreca, não é? Parece que não apetece, não é? Não pode. Isso é para lançar diante de Deus. É para dizer, Senhor, toma. Amém? Em oração. Amém? Estamos a falar de oração. Jabez estava cansado de ser reconhecido como aquele que oferece dor. Estava cansado de carregar este fardo, então ele vai atrás daquele que resolve qualquer problema. Quem é essa pessoa? O nosso Deus. É o Deus de Israel, é o Deus de hoje, é o nosso Pai. Amém? Jabez percebeu que a sua vida não precisava de ser marcada pela dor. Não. Ele entendeu. Agora, numa comunidade ou num povo onde todos viviam de forma diferente, ele tinha aquele nome. Como é que Jabez chega a esta conclusão? É porque ele buscou mesmo Deus. Ele buscou a presença de Deus. Amém? Amém? Mas sim, ele caminhava de bênção. Mas sim numa caminhada de bênção com Deus. Foi a forma como ele entendeu que poderia superar aquela dor. Era numa caminhada constante com Deus. Numa caminhada. Não é de um dia para o outro. Aí hoje vou à oração. Agora tenho 2 ou 3 semanas que não oro. É diário. Ir diante de Deus é diário. Amém? É diário. E nós estamos a experimentar isto, igreja, todos juntos. Eu fico feliz porque hoje eu posso dizer, nós estamos a experimentar isso juntos. Amém? Juntos. Amém? Igualmente é a nossa vida. Às vezes tu estás preso às dores e sofrimentos. Contudo, assim como Jabez, deves orar e pedir a bênção de Deus. Então, isso foi o que estamos a passar, que falamos hoje aqui, que estávamos a passar, amém? Por algumas tribulações, porque nós começamos a oração. Algumas coisas vieram, mas nós não nos vamos prender a elas. Nós vamos marchar, seguindo, orando, buscando a esse Deus maravilhoso. Amém? Pois nunca te sintas desqualificado para servir a Deus. Não, nunca te sintas desqualificado. Ele olha para o teu coração. Ele olha para o nosso coração e não olha para o nosso passado. Nem olha para aquilo que os outros falam. Ele olha para o teu coração. Porque aquilo que as pessoas te renomem, dão nome, fazem-te um renome, se eu assim posso dizer, não é isso que conta diante de Deus. Não é isso que conta. A partir do momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu creio no meu coração aquilo que Ele fez por mim. Eu acredito. Amém? Eu levo uma vida reta diante dEle. O passado passou, eis que tudo se fez novo. Amém? A nossa vida passada, para Deus não importa. Amém? Para Deus importa o dia em que tu começaste com Ele. Amém? Eu costumo dizer, Deus apaga. Nós costumamos dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Deus não é assim.
Porque Deus não somos nós. E graças a Deus porque Ele é diferente. Senão estávamos lá sempre com um carimbo atrás. Todos nós, não é? É verdade. Não. Deus, Ele apaga. Ele apaga. É isso que Ele faz. Amém? Não há passado ali guardadito para Ele depois dizer: não, tu fizeste isso. Não. Isso faz o inimigo. Amém? Em segundo lugar, Ele rogou o alargamento das suas fronteiras. Ele pediu para alargar as terras. Amém? Está na oração. Em outras palavras, Jabez pediu para Deus, que aumentasse as suas terras. Bênção. Ele pediu bênção. Ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida. Está correto? Por que não pedir? Nós temos o Deus que é o Deus da prata e do ouro. Amém? Nós temos que ter os melhores empregos. Nós temos que ser os melhores funcionários, os mais amados. Porque nós somos filhos de Deus. Amém? E Jabez, ele não fez mais nada. Senhor, preciso que alargues a minha terra agora, as minhas terras. Eu, o homem do sofrimento, não quero saber desse nome para nada. O passado passou. Apesar de ser o meu nome, mas eu não quero saber disso. Eu quero que tu me alargues as minhas terras. Amém? A prosperidade, segundo Deus, sempre é uma dádiva na nossa vida. É uma dádiva. Posto isso, Jabez não só queria que o seu passado não o condenasse, mas também que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Amém? Ele não só queria ver o passado dele lá esquecido, como também o seu futuro fosse abundante. Deus, eu quero algo que eu necessito. Amém? E isso só Deus, pela sua graça, nos pode dar. Semelhantemente, essa é uma atitude que nós devemos ter. Amém? Aquilo que deve estar no nosso coração deve ser isso mesmo. Senhor, o passado já lá vai. Agora vamos começar do zero. Eu busco-te. Senhor, eu preciso das coisas. Vamos pedir. Por que não pedir? Não ter medo de falar. As pessoas acomodadas estão sempre a reclamar. A reclamação é muito má, muito feia. Eu não posso, eu não tenho emprego, eu não tenho isto. As pessoas estão sempre a reclamar. A gente começa a falar, a pessoa reclama. Ai, mãe, isso é uma coisa, meu Deus. É muito chato. É muito chato. E Deus não gosta. Nós temos que ser gratos. Quando querem pedir, vamos diante de Deus e pedimos. Não vamos reclamar. Amém? Nem tudo é reclamação. Às vezes é um hábito que a gente pega e começa pum, pum, pum. Cada vez que chega uma pessoa, a gente reclama da vida. Mas Deus está a dar-te uma vida para viveres, ar para respirar, comida na mesa, não falta emprego. Já deu graças a Deus ainda, já reclamou muitas vezes. Não pode, é o contrário. Reclamar menos e agradecer a Deus. Ser grato naquilo que Deus tem para conosco diariamente. Cada minuto Ele nos dá uma bênção. Às vezes nós não sabemos, quando saímos de casa, o que é que nos pode acontecer. E se voltamos para casa vivos e com o dinheiro no bolso, obrigado, Senhor, por isso. É aleluia mesmo que devemos dar. É isso mesmo. Amém? Não consigo conquistar nada. Não tenho um futuro. Sou uma pessoa que nada dá certo. Estas são algumas frases que nós às vezes falamos e que por vezes não temos consciência daquilo que nós estamos a falar. Amém? De certo, essa não deve ser a nossa postura. Nós somos filhos de Deus. Aquele que nos ajuda a conquistar mais. Não é? Ele, cada vez que nós vamos diante dele, Ele nos dá. Ele é um Deus de amor. Amém? Porém, precisamos ter a disposição de ir atrás. Correr atrás. De trabalhar. Amém? Começando pela oração primeiro. Vamos orar. E a seguir de orar, não ficamos por aí. Vamos pôr a mão à obra. Levantar de manhã, Deus, obrigado por isso, vou fazer, vou... Amém. Eu fico feliz. Nós temos uma igreja muito proativa. Eu e o meu marido, nós estamos contentes, porque nós temos pessoas trabalhadoras nesta igreja. Vocês trabalham. E nós sabemos. Nós acompanhamos a vossa vida de perto. Nós sabemos que vocês, àquela hora,
Há pessoas que aquela hora que nós às 6 da manhã estávamos a ligar o canal para fazer a chamada, para estarem todos ali naquele quadradinho a olhar para nós, muitos estavam a trabalhar já. Já estavam no serviço, ou estavam a sair, ou estavam a tomar um pequeno almoço rápido, paravam um pouco para termos uns 20 minutos de oração para depois ir trabalhar. Nós temos pessoas aqui que trabalham e eu agradeço a Deus. Eu não tenho nada para lamentar, só tenho obrigado, Senhor, obrigado, Deus, amém, por todos nós que estamos aqui. Amém. Jabez, ele queria mais terras, mais influências e oportunidades para ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele queria isso tudo para ser mais e mais, Senhor. O Senhor, eu quero, Senhor, mas é para ser uma bênção. Aquilo que ele queria não era para ele só. Amém? Em terceiro lugar, ele suplicou a presença de Deus. Amém? Ele suplicou a presença de Deus. Vocês estão a ver que nesses 2 versículos fala tanto? Amém? O terceiro pedido que aquele homem fez é que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. Era isso que ele dizia ali. Amém? Ele clama por proteção. A mão de Deus sobre nós tem a ver com proteção. Senhor, protege a minha casa. Senhor, protege a minha vida. Amém? Não adianta ter fronteiras alargadas se não tiveres junto com Ele a presença e a mão de Deus guiando-te em todos os passos. Não adianta tu teres as terras e teres muita coisa se Deus não estiver diante de tudo aquilo que tu fazes. Diante de tudo aquilo que tu dás o passo, se Deus não estiver ali contigo, não adianta, porque nada vai funcionar. Tudo um dia vai desmoronar. Porque Cristo é que nos dá a base para a nossa vida. Cristo é aquele que sustenta cada coisa que nós fazemos. Amém? Isso é muito importante nós entendermos. Que é Ele quem dá. Amém? Inegavelmente, quando leio essa parte, me lembro de Davi. Lembra-se do rei Davi? Salmos 51:11 diz: quando em meio ao seu pecado, fez a seguinte oração: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Faz-me lembrar Davi, sim. Amém. Davi, um rei rico, não pede para que Deus não tire a sua riqueza, a sua mulheres ou influência. Não. Aquilo que Davi pede diante de Deus é: jamais tires o teu espírito. Jamais afastes de mim o teu espírito. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus é tudo. É tudo na nossa vida. Amém? Ele não queria que o Espírito Santo de Deus se afastasse dele. Ele não pediu por: olha, não tires a minha riqueza, não tires a mulher, não. Ele pediu que Deus não tirasse dele o seu Espírito. Amém? O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Vocês perceberam o que eu disse? O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Amém? Ele é mais importante do que qualquer bênção, porque é Ele, o eu sou. Ele sim é importante. Essa é uma fonte que tem que estar bem dentro da nossa vida. Amém? Uma sede insaciável da presença de Deus. Embora atualmente muitos se preocupem mais com o que Deus vai lhe dar do que com aquilo que realmente Deus é. Nós vemos pessoas mais preocupadas em pedir, Senhor, eu quero, eu preciso, do que quem Deus é. Senhor, quem Tu és na minha vida? O que é que Tu estás a fazer com a minha família, na minha vida, aqui e agora? O que é, Senhor? Eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir esse palpável que nós dizemos, no meu coração cheio a transbordar. Não podemos nos preocupar mais com as riquezas, mais com aquilo que Ele nos dá. Amém? Porque Ele responde. Temos que nos preocupar mais com aquilo
que Ele é na nossa vida, quem Ele é, a importância que esse Deus tem, não é? Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Obrigado, meus amores. Vocês são realmente amores. Eu amo a nossa igreja. Amo cada um de vocês. Amém? Então, para superarmos as dores, precisamos da presença de Deus. Tu e eu não podemos vencer nada. Nada mesmo. Se Deus não estiver conosco. Isso tem que ficar gravado em nós. Amém? Em quarto lugar, Jabez clamou pela proteção de Deus. Amém? Nós falamos em ver 4 pontos. Em quarto lugar, Jabez clamou pela proteção de Deus. Como quarto e último pedido, ele diz: guardando-me de males e livrando-me de dores. Opa! Guardando-me de males, sim, a gente sabe, não é? Senhor, guarda-me, livrando-me de dores. Oh, meu Deus, e a gente às vezes vai trabalhar cheio de dores. Amém? Essa oração Jabez fez, mas é para nós também fazermos. Senhor, livra-me. Senhor, livra-me dessas dores que eu já não aguento. Muitos de nós vamos, só Deus é que sabe. Amém? Muitos de nós não sabemos quando nós saímos à porta o que vai acontecer. Então, os nossos filhos, vamos orar. Isto foi um pedido que ele fez. Jabez entende que seus passos, por mais que sejam prósperos e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil. Existem males e dores. Ou seja, ele entendeu isso. Claro, porque ele já vinha com o rótulo que lhe fazia peso. Ele soltou-se desse peso. Então, ele já tinha conhecimento. Nós também já levamos um histórico na nossa vida, não é? Nós levamos um histórico que sabemos que muita coisa nem sempre corre bem. E há coisas que nos causam dores. A Sandra própria disse hoje aqui, não é? Há coisas que, toca. Mas somos mais do que vencedores, porque aquela dor não é permanente. Aquela dor não será mais forte do que Deus de Israel, do que o nosso Deus, do que aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maior do que Ele não há. Maior do que Ele não há. Amém? Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Este versículo é fantástico. Aqui diz tudo. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro que nós temos que clamar. Socorro, Pai, bem presente na altura em que estamos mais angustiados da nossa vida. Amém? É isso que Deus fala, é isso que a palavra fala. De certo que não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus. Isto é muito importante. Fora da presença de Deus é ilusão. Completamente ilusão. Só Deus nos protege. Eu costumo dizer, não saiam debaixo do guarda-chuva de Deus. Estamos protegidos. O guarda-chuva de Deus está aqui. Pode haver chuva, pode haver vento, pode haver o que for. De um lado podemos apanhar ali algumas coisas, são os tais problemas que aparecem, mas eles desaparecem de repente porque Deus está ali. Amém? E isso é importante, pois é somente a presença de Deus que traz a ausência do inimigo, que afasta o inimigo das nossas vidas. Quando Deus está presente, o inimigo não está. Quando Deus está, o inimigo não consegue infiltrar. Ele tenta, mas Deus dá-lhe com a mão para aqui, tira-lhe daí e deixa o meu filho e deixa a minha filha. Eu quero a minha filha protegida e é assim. Amém? Porque é isso que Deus, é a graça dele que está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é como se tu estivesse a olhar para um espelho. Quanto mais te afastas do espelho, mais pequeno se torna. Quanto mais tu chegas próxima do espelho, mais é clara a tua imagem. Deus é assim. Quanto mais eu me chego a Ele, mais eu o vejo, mais eu o sinto. Amém? Mas é palpável as coisas que Ele faz. Como é que Deus se manifesta nas nossas vidas? Em várias formas, nos pequenos detalhes da nossa vida. Ele manifesta-se.
E então, quando mais próximo tu estás de Deus, mais consegues senti-lo. Amém? Isso é muito, muito importante. Quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida e guarda os nossos passos. Isso é claro para nós, não é? Até porque nós não temos forças ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja connosco e o seu Espírito Santo nos capacite para vencer. Amém? Eu vou voltar a ler, porque nós não temos força ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja connosco e o seu Espírito Santo nos capacite para vencer. Quem peleia connosco é Deus. Sozinhos, não. Com Deus, sim. Amém? Nós não lutamos contra corpos físicos. É espiritual. Então, se não for pela oração, nós não conseguimos combater. Se não tivermos revestidos do Espírito Santo, de Deus, da sua graça e do seu poder, nós falhamos. Porque temos que estar com Cristo. Sem Cristo, não conseguimos. Amém? Eu tenho aqui algo escrito que é interessante. O ginásio espiritual na tua vida. Qual é o ginásio que a gente vai? Vocês fazem peso, musculação, enfim, uma série de coisas. Os meus filhos lá entendem, Laura, que são batidas no ginásio. Então, mas nós aqui temos outro tipo de peso. É joelho no chão de oração, em oração. Palavra como alimento no nosso coração. Vocês têm oração e a palavra. Oração e a palavra. Estes são os nossos pesos diários. Oração e palavra. Ora, fazemos o esforço. Senhor, agora são 2 quilos. Vou levantar mais 4 quilos de madrugada. Não é? É isso mesmo. Oração e a palavra. A palavra alimenta o nosso espírito. Amém? E dá-nos força. A oração leva-nos diante de Deus. Deus revela-se. Amém? Deus revelado. Amém? Aquilo maravilhoso. Vocês sabem que a palavra de Deus é Deus revelado. A palavra de Deus, ela revela-se em nós. Amém? Ela está escrita quando tu lês. O Espírito Santo, ela faz ali dá-te um entendimento, algo brutal. Amém? Isso é importante. Para que o teu espírito se torne forte e derrotes o inimigo durante a tua caminhada, deves ir a esse ginásio. Amém? Oração e a palavra. Amém? Em conclusão, Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu ao pedido de Jabez. Na Bíblia encerra dizendo que Deus atendeu ao seu pedido, assim como Ele também fez e faz nas nossas vidas. Porque aquilo que Deus fez a Jabez, respondeu a sua oração com pequenas palavras que ele chegou diante de Deus, pequenos pedidos. Ele também faz connosco. Vocês creem nisso? Amém? Nós queremos, sim. Nós queremos. É isso mesmo. Amém? Muitas vezes podemos ser tímidos em pedir algo a Deus, contudo, tu precisas entender que Ele sempre vai escutar. Sempre vai escutar a tua oração. Mesmo que tu fiques, Pai, há pessoas que não têm muita palavra, não precisa ter. Basta irem à presença dele, às vezes não dizer nada. Ele sabe o que está a passar. Às vezes, o nosso coração está tão fechadinho, tão triste. Quando chegas diante dele, não queres dizer nada. Mas sabes que ele tira ali muitas palavras, ele tira ali frases. Passando um bocado, tu começas a sentir um derramar do Espírito Santo dentro de ti, em cima de ti, do lado, por todos os lados. Tu começas a chorar diante dele, o coração começa a ficar leve, começas a sentir assim uma coisa, uma vontade de falar, começas a chorar e falar, aquilo não sai palavras, não sai choro, mas sai alguma coisa que ele entende. O Espírito Santo faz dessas coisas. Amém? Nós podemos ser tímidos, mas quando Deus, ou ter muito problema, mas quando Deus se move na nossa vida, não há homem nenhum que resista. Nenhum. Não há coração humano que quando Deus toca, ele não se mova. Amém?
O poder da oração é maravilhoso. Amém? Como resultado, quando tu tiveres a mesma ousadia que Jabez teve, vais ter contigo as bênçãos de Deus, prosperidade, proteção e presença. Essa presença divina. Amém? Eu vou repetir. Como resultado, quando tu tiveres a mesma ousadia que teve Jabez, vais ter contigo a bênção de Deus, amém, prosperidade, proteção e a presença. Amém? Nunca se esqueçam disso. A ousadia diante de Deus é muito importante. Amém? Glória a Deus. A palavra nos diz o seguinte: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Está em Mateus 21, 22. O segredo de pedir a Deus é fazer isso com fé, crendo que vamos receber. Amém. Com fé. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Em conclusão, cada um de nós tem algo que precisa ser tocado por Deus. E é esse o momento que o Espírito Santo te mostra o poder que existe na oração. Quando tu vais diante de Deus e tu sentes, Senhor, eu preciso ser tocada realmente. Amém? E aí Deus te revela, vem aos meus pés. A forma como eu tenho de te tocar, tu tens que falar comigo. Tu tens que abrir a tua boca, vem. Tu tens que estar na minha presença. Indo à presença, o Pai vai tocar. Amém? Não estejamos indiferentes à palavra. Não estejamos indiferentes àquilo que Deus nos ensina e àquilo que Deus está a falar hoje. Vamos continuar a ser essas pessoas de oração. Amém? Vamos continuar a ser a ICMAV neste lugar que faça diferença, porque são mulheres e homens, jovens, crianças em oração. Amém? Vamos ser diferentes. Vamos passar pelos sítios onde vão dizer: a Sandra é daquela igreja. E para aquela igreja é poderosa em oração. Não por eles que lá estão, mas porque o Deus que habita neles faz milagres, transforma vidas, há amor. As pessoas entram lá, há algo diferente. Vamos ser essa igreja. Amém? Porque a igreja somos nós. Nós levamos essa igreja para fora daqui. A nossa igreja, ela circula pelo meio da sociedade. E aquilo que é visto por nós é que nós somos filhos de Deus. Pela nossa conduta, pelo nosso estilo de vida, por sermos pessoas de oração. Amém? Que isso possa brilhar na nossa vida, possa ser visto na nossa vida como pessoas de oração. Amém? Muito obrigada por este tempo maravilhoso que me concederam para falar à igreja. Eu estou muito feliz e estou grata ao Senhor por poder estar. Amém?